Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje nós vamos retomar um tema aqui que é clássico no programa, já falamos diversas vezes, mas sempre é muito polêmico. Então, é mais uma oportunidade para você aprender, para você pensar, para você refletir e, por que não, para você ser provocado também diante das nossas observações aqui. Então, chega mais, fique à vontade. Mais uma edição preparada sempre com muito carinho e dedicação para você que curte, acompanha e gosta de se aprofundar nos temas da teologia. Antes de apresentar os meus convidados, rapidinho aqui para você, meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar, interagir, @zeca_pereira, espero por lá a sua mensagem. Tem sempre conteúdo aqui dos bastidores do Vejam Só e também, obviamente, alguns outros conteúdos que eu produzo e disponibilizo também. Vai ser muito bacana poder interagir com você por lá, tá certo? Vou apresentar os meus convidados, na sequência vou colocar o tema aí, nós vamos começar a nossa conversa, que hoje promete, tá bom? Com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente em nossos estúdios o apóstolo Heleno Bezerra. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Meu irmão Heleno, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. Sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, meu querido ouvinte, telespectador. É sempre um prazer estar aqui. E o nosso desejo, mais uma vez nessa noite, é abençoar a tua vida. Que a luz da palavra de Deus possa chegar trazendo brilho, trazendo claridade para a mente e para os corações, em nome de Jesus. Amém. Um prazer estar aqui, Zeca. O prazer é sempre nosso, meu irmão, em recebê-lo. Eu já falei isso aqui outras vezes no programa. Além de aprender com o conhecimento do irmão, sempre uma figura animada, para cima, um sorriso no rosto. Glória a Deus. Que te deixa muito mais bonito. Isso eu tenho certeza, Zeca. Isso eu tenho certeza. Heleno, antes da gente entrar na polêmica, vamos passar as informações da igreja, por favor. Amém. Sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Nós estamos sediados ali na Vila Formosa, Rua Oswaldo Arouca, 213, Vila Formosa. É a famosa Rua das Fechaduras Arouca, onde está a empresa, né? A fábrica das fechaduras Arouca. Estamos ali. Minhas redes sociais ficam disponíveis, @PR Heleno Bezerra, Heleno com H. PR Heleno Bezerra, assim também está no YouTube e no Facebook está só Heleno Bezerra. Siga lá, dá um clique, dá um joia, siga e seja abençoado em nome de Jesus. Perfeito. Inclusive, enquanto o Heleno falava, apareceram aí para você as redes sociais. Mas se você não anotou, não deu tempo, perdeu, vai estar tudo fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Você localiza lá e, segue o Heleno lá no Instagram, que ele gosta de uma polêmica. O menino gosta, você tem certeza que você vai curtir. Chega por lá que vai ser benção. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado, Zeca. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa noite o pastor Walter Regiane, ele que é ministro da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Pastor Walter, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É um prazer conhecê-lo e recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Quero saudar o Zeca, pastor Heleno, conhecer essa noite e saudar também todos aqueles que estão nos ouvindo, desejar as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos e que Deus possa usar esse instrumento aqui para abençoar as pessoas. É um grande privilégio para mim. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Obrigado pelo carinho. Gosto muito de repetir isso aqui no Vejam Só. A ideia não é que tenha um vencedor, mas é levar quem nos assiste realmente a uma reflexão, a um aprofundamento do conhecimento. E a gente sabe que quem vai dar essa iluminação e orientação é o Espírito Santo. Obrigado, pastor, por contribuir também com essa proposta do Vejam Só. Antes de mostrar aqui o material que o irmão trouxe, vou pedir as informações da igreja primeiro. O endereço, dias e horários das principais atividades por lá. Se não tiver o endereço, não tem problema. Nas redes sociais o pessoal localiza. Na realidade, a nossa igreja ela está localizada no endereço mais fácil do Brasil. Porque nós estamos lá em frente do Museu do Ipiranga,
onde foi proclamada a independência. Então, Dom Pedro I, que era português, morava no Rio de Janeiro, tinha ido passear em Santos, achou o endereço da nossa igreja. Boa. Então, qualquer um vai achar. Rua Vasconcelos Drummond, 203, em frente ao obelisco do Museu da Independência. Mas Dom Pedro não congregou lá, não, né? Não. Ah, então tá bom. Ele não teve esse Não teve privilégio. esse privilégio? Não. Boa, boa. Ó, deixa eu mostrar aqui primeiro, pastor, e depois eu reforço as redes sociais. Vou pedir para o nosso pessoal mostrar aqui, ó. Isso, tá aí, ó. Os 5 solas e eu. É de autoria de um pastor que recém-convidado nosso aqui também no programa, mas que o irmão escreveu um capítulo. Fala rapidinho aqui pra gente, por favor. Ele, por ocasião, então, até foi lançado perto do dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, né? Então, ele fez aí 5 capítulos sobre os 5 solas da Reforma Protestante, e ele pediu para eu desenvolver um pouquinho sobre o tema do livre-arbítrio. Então, um tema, quer dizer, a parte mais difícil ele entregou para mim, né? É muito amigo, né? Então, eu tive o privilégio de escrever aí um capítulo aí sobre o livre-arbítrio. Boa, que legal. Bom, fica aí também, então, a indicação do Vejam Só. Se você tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais sobre o material, as redes sociais do Pastor Walter estão à sua disposição. Elas já apareceram e ficarão fixadas lá no nosso perfil oficial do Instagram. Só você chegar por lá. Claro, pastor, por favor. Além das redes sociais aí, nós também temos as redes sociais da igreja, principalmente o nosso canal do YouTube, que está lá, Igreja Batista Reformada de São Paulo. Agora, se vocês quiserem receber os áudios das mensagens, os links das mensagens da igreja, ou quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, nós também temos um WhatsApp que é da igreja. Então, qualquer coisa que você quiser falar comigo, ou alguma dúvida, você quer receber áudio de mensagem e tal, é 11 9 44 90 3705. Esse é o WhatsApp da igreja. Então, você manda seu nome e nós vamos fornecer para você esse material. Boa. Será um prazer para nós. Tem atendimento lá depois da meia-noite? Qualquer automático? Hora. Bom, então tá bom. Porque agora vai bombar de mensagem. Apareceu lá, vai bombar de mensagem. O pessoal aqui gosta. Né, Thomas? Te mostra um WhatsApp aqui, o pessoal gosta. Já que o pastor Heleno gosta de polêmica, então quem quiser um pouco de polêmica também pode entrar no Instagram. Boa. O YouTube não, o YouTube é manso, mas... Então hoje nós temos 2 caras da polêmica. Não. Aí fica bom. Bom, deixa eu já pedir para a produção colocar o tema aí pra gente. Eu ainda não ouvi a opinião inicial aqui dos nossos convidados, mas eu acredito que hoje a missão mais difícil vai ficar com o pastor Walter. Porque nós escolhemos um texto bíblico, ele está aí como referência para você, Hebreus 6, a partir ali do versículo 4, e a gente quer, a partir desse texto, explicar essa expressão que é muito polêmica. Uma vez salvo, salvo para sempre. Como funciona isso e como, a partir desse texto, lançar luz nessa afirmação. Vai começar e vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, vocês vão responder a nossa pergunta e depois eu vou abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também. Na sequência, a gente volta aprofundando as linhas que os irmãos vão defender. Bom, Helena, você vai ter o privilégio de começar, já que você é veterano na casa. Você começa respondendo. Como explica o texto de Hebreus 6 a partir dessa afirmação, uma vez salvo, salvo para sempre? Olha, Zeca e pastor Walter, é difícil a gente dizer que é possível responder a essa pergunta. Porque o próprio texto, se nós nos embasarmos especificamente nesse texto, não tem o que se dizer, não há o que se questionar. A filosofia, a crença, a máxima que existe sobre uma vez salvo, salvo para sempre, fica completamente destruída, desconstruída a partir desse texto. Porque o texto é claro em dizer que é impossível, né? Não há como, né, se essa pessoa, ele foi iluminado, ele chegou ao conhecimento das coisas de Deus, inclusive do porvir, da eternidade, e ele recai, então ali já afirma que há a possibilidade de uma pessoa que conheceu a Deus recair. Agora, como ela conheceu a Deus, provou dos dons celestiais,
provou da presença do Espírito de Deus em si e não tinha sido salva. Então, fica complicado para a gente tentar argumentar contra, com base nesse texto Não dá para específico. sair por aí e dizer que não era uma pessoa convertida, que ele estava só lá no meio, frequentava, porque assim, é uma experiência comum também. Mas o texto, Não, né? desafirma essa possibilidade. O texto deixa bem claro que ele provou, que ele foi iluminado, que ele teve conhecimento das coisas futuras. Então, não era um frequentador. Sim. Era uma pessoa que realmente teve a excelência da graça de Deus. Concordo. Ele teve a excelência da graça, mas ele caiu da graça. Então, aí que fica impossível a gente atestar a partir desse texto, porque alguns outros textos... nosso amigo calvinista que vai apresentar aqui... Poder ajudar mais, né? Quem sabe ele possa me ajudar, mas a partir desse texto já diz, é impossível. Sim. Você nem é calvinista, eu sou calvinista. Então, eu vou pedir ajuda aqui do pastor Walter a me ajudar nessa resposta aí também, porque esse texto é difícil mesmo. Esse é complicado. Isso é complicado, não é fácil não. Mas, bom, pastor Walter, quero ouvir a sua resposta. Olhando aqui para o texto de Hebreus, como a gente sustenta essa afirmação da uma vez salvo, salvo para sempre? De uma maneira geral, é um texto igual esse daqui, nós podemos vê-lo de 4 ângulos diferentes. Primeiro, a gente precisa olhar quem é o responsável pela afirmação. Então, quem fez o texto? Quem é que executa a salvação? Uma vez eu estava ouvindo uma pregação uma aula do Rousseau Shedd, do Dr. Rousseau Shedd, já falecido, e perguntaram para ele, fizeram essa pergunta para ele: pastor, uma pessoa que foi salva, ela pode perder a sua salvação? Ele respondeu assim: depende de quem te salvou. Essa foi a resposta. Depende de quem te salvou. Então, quando eu parto do pressuposto de que nós somos salvos por Deus, aí entendido o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a resposta é nem pensar. Nem pensar. Mas também eu posso interpretar o texto à luz de toda a Escritura. E quando eu interpreto à luz de toda a Escritura, a resposta é nem pensar. Eu posso interpretar esse texto só à luz do livro de Hebreus. E quando eu interpreto ele só à luz do livro de Hebreus, eu falo, nem pensar. Agora, vamos dizer que a única coisa que eu tenha em mãos seja esse texto. Uhum. Eu não tenho conhecimento de quem é o autor, de quem executou a salvação, eu não tenho o restante das Escrituras e eu não tenho o restante do livro de Hebreus. A resposta é nem pensar. Então, quando as pessoas falam que esse texto é um texto difícil, na realidade, ele não é um texto difícil. Não tem dificuldade nenhuma no texto. Então, qualquer ângulo que a gente vai interpretar, a resposta é nem pensar. Agora, o alicerce principal dessa resposta é quem é o autor da salvação. Então, quando eu pego um texto e aquele texto ele me traz alguma dúvida, eu olho para o caráter de quem é o Deus que eu creio e que sirvo. Então, o executor da obra. Nem pensar, Heleno? Nem pensar. Nem pensar. A compreensão para mim é muito clara. Quanto à graça, eu vejo se falar muito da graça de Deus, eu leio, eu escuto, e o ensino da graça, para mim, ele traz um grande equívoco. O ensino da graça, por parte de muitos escritores e comentaristas, traz um grande equívoco. Por quê? Porque a graça é o favor de Deus. Isso todos nós cristãos, né, somos unânimes nesse raciocínio, nesse entendimento. A graça é o dom de Deus. Mas a graça, ela precisa ter o efeito, o contra-efeito, isto é, se eu te presenteio, Zeca, esse presente só se torna seu se você o receber. Mas você também pode recebê-lo, por um tempo usufruir dele e desprezá-lo.
Então, nós precisamos entender que a graça continua sendo o dom de Deus. Deus continua presenteando qualquer um, independentemente do que somos, porque a graça é essa oferta de Deus, é esse presente de Deus que não depende do recebedor, só depende do doador. Uhum. Porém, vou recapitular, eu posso muito bem receber essa graça, usufruir temporariamente dessa graça, mas depois apostatar desta graça, porque a apostasia é uma atitude de quem conhece a Deus, de quem conheceu a Deus, de quem usufruiu da graça, mas rejeitou, renunciou, desprezou a graça. Uhum. Isso é a apostasia. Não existe apostasia senão daquele que creu Sim. e depois deixou de crer. E na sua leitura, é isso que o texto aqui fala. Certo? Sim. É essa descrição que o texto dá, né? Sim, sim. Boa. Antes de ouvir a observação do pastor Walter, deixa eu só aproveitar e abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, porque eu sei que nas nossas redes sociais esse assunto vai fervilhar, o pessoal gosta demais, e eu disse que é o mais difícil, viu, pastor? Porque o pensamento majoritário está do lado de cá, né? A maioria pensa aqui. Hoje no estúdio nós estamos empatados até, porque o Thomas também vai no seu caminho, nosso aprendiz de teólogo, e ter eu, o pastor Walter aqui do outro lado, que dá para fazer uma dupla aqui, para a gente conversar. Mas, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Como é que você responde? Então, participa lá. Acesse o nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só. Põe na tela aí a enquete que você vai responder e, obviamente, justificar a sua escolha. Então, tá lá. Nós colocamos a referência bíblica, Hebreus 6, e a perseverança na fé. Como você interpreta? Primeira opção, firme na crença, uma vez salvo, salvo para sempre. Segunda opção, há espaço para apostasia após a salvação inicial. E a terceira opção é aquela escorregada, né? Não tem uma visão clara, ainda tem que aprender como é que é aquela coisa. Então, se você não sabe, vai na terceira opção, tá bom? Então, escolha, vote. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha, tá bom? O porquê que você escolheu essa opção, e nós vamos tentar colocar esses comentários aqui durante a nossa conversa também. Pastor Walter, eu vou voltar a palavra para o irmão, e vou pedir então, pastor Walter, porque na sua fala inicial, eu gostei muito do caminho que o irmão fez e do desenho que o irmão fez na introdução, partindo dessa visão mais macro, né, de quem é o autor, a leitura toda das escrituras, a leitura toda do texto, né, do livro, no caso, da carta, né, melhor dizendo, e do texto em tela aqui, que é aqueles versículos que nós escolhemos. Eu confesso que vou com o irmão e concordo nas 3 primeiras opções. De fato, olhar para o autor da salvação é impossível que você imagine que ele vai em algum momento se arrepender. Olhar para o ensino total das escrituras, eu também acho que a gente tem muito texto bíblico que reforça que aquele que começou a boa obra há de terminar. Foi aquilo que o Heleno falou, né? Existem muito texto que ele vai apresentar aqui que vão ajudar. Agora, quando a gente olha para esse texto aqui especificamente, aí eu confesso que na minha visão aqui fica difícil. E eu queria ouvir as suas observações sobre o texto. Sobre o texto. Como é que é possível afirmar, nem pensar, olhando para esse texto? Por favor. Primeiro que nada das experiências que apresenta daquela pessoa, vamos dizer, que ele foi iluminado, que ele experimentou, etc. Não tem nenhum termo lá que em outro texto é usado para se referir a uma pessoa que foi salva. Não tem. Lá não fala que ele foi justificado, não fala que ele foi salvo, não fala que ele foi redimido, não fala que ele foi comprado, não fala nada. Não tem isso aí. Primeira observação, isso. A segunda observação, eu posso fazer uma pergunta assim, retórica. Retórica porque, obviamente, que a gente já sabe a resposta. Um pastor, um ministro ou um cristão, ele ora e ele prega e ele intercede e ele admoesta uma pessoa que esteja desviada? Lógico. A resposta é lógica. A pessoa desviou, meu filho, minha mãe, minha esposa, um membro da igreja. A própria palavra de Deus fala que nós precisamos fazer isso. Por quê? A gente prega, a gente ora para aquela pessoa que
se desviou, que não declara mais a fé, que diz que não crê mais em nada, na esperança de que ela retorne ao aprisco. Agora, o texto aí ele está dizendo que é impossível. Ué, eu e qualquer outro pastor de qualquer outra linha, se ele achasse realmente que ele era impossível, a pessoa desviou, a pessoa negou a fé, entrega e falou, não, o texto já está dizendo que é impossível, que é impossível. Então, se o texto diz que é impossível, mas nós temos outros textos que dizem que nós precisamos buscar, que se eu levar uma pessoa ao arrependimento, eu ganhei uma alma, etc. Está dizendo que não é impossível aquela pessoa que é salva e ela desviou, ela retornar. Isso aqui o texto está dizendo que é impossível, logicamente não está falando dessa pessoa. Está falando de uma outra pessoa. Está falando de uma pessoa que nunca creu e nunca vai crer. Então, essa pessoa que não creu e nunca vai crer, é impossível que ela seja conduzida. E uma outra coisa, que a principal característica de uma pessoa salva é os seus frutos. Isso é abundante nas Escrituras. O próprio Cristo fala, pelos seus frutos o conhecereis. E nenhum momento fala aí no texto que essa pessoa tinha frutos. Nenhuma. E não é só frutificar, é a qualidade do fruto. Eu vos designei para que vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então, não é só frutificar, mas também a qualidade do fruto, o bom fruto, aquele fruto que permanece. E no texto, quando você pegar aqueles 2 últimos versículos lá, que depois fala que é impossível ali, ele está falando de uma terra seca, a respeito de uma... Eu posso até se... Lê o texto? Eu estou com ele aberto aqui. Lê, por favor. Ó, o 7 e 8. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Frutificou. É o que frutificou. Caiu, frutificou. Terra boa. O 7. E o 8, mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. Porque não tem fruto. Então, essa aqui não tem fruto. Ela pode parecer... Jesus fala... Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, nós não expelimos demônio, nós não fizemos isso. Eu nunca vos conheci. Nunca! Não é que eu conheci vocês um tempo, mas depois... Olha, eu até conhecia vocês, eu caminhei com vocês, mas agora vocês... Não. Eu nunca vos conheci. Então, é por isso que o próprio texto em si, só ele já traz bagagem suficiente para nós interpretar assim. Jamais. Boa. Vamos lá, Heleno, comentar aí as observações. Aqui eu também anotei algumas coisas, mas vou deixar você à vontade. Se faltar aqui, eu pinço aqui e peço para você comentar. É interessante quando a gente pega o texto, que é a nossa proposta, e esta pessoa, este modelo de pessoa de que o texto faz referência, ele cai, então ele esteve no lugar alto. Primeira coisa que você precisa entender. Segundo, que ele teve participação no Espírito Santo. Então, não é possível não ter participação do Espírito Santo se não estar na graça. Não tem como ele receber os dons de Deus se ele não for o que recebeu a graça de Deus. Não tem como. Não tem como ele ter participação das coisas... do século futuro, dos poderes futuros, se ele não estivesse dentro desta graça. Não tem como, porque é preciso realmente pela fé, somente pela fé que nós alcançamos estas coisas. Então ele tinha a fé, ele foi participante do corpo, mas ele foi amputado. E vou dizer assim, ele se auto-amputa. Por quê? Porque apesar de tudo isso, ele cai porque ele declina, porque rejeita, porque o termo aqui não é claro, apenas diz que recai. Mas ele foi participante.
Então, nós não podemos negar que ele esteve dentro do que nós chamamos, né, os santos, os redimidos. Ele esteve junto, ele fez parte do corpo, está aqui, ó, do corpo. O corpo de Cristo não é uma junção de todo tipo de coisa. Foram os que foram redimidos, os que foram aproximados, dos que foram juntados para formar o corpo. Então, não tem como a gente dizer que ele não era salvo, que ele não recebeu a graça, que a graça é a salvação. Não tem como. O texto não me permite pensar, dizer isso. Eu volto a dizer, o texto diz assim, nem pensar, ao contrário. Nem pensar. O texto deixa claro, ele foi participante do Espírito Santo. Isso que eu ia perguntar agora, por conta dessa afirmação, participante Sim, do Espírito ele foi Santo. Participante, não só isso. Olha, diz aqui, porque é impossível que eles foram iluminados. Isso. Então, mas daí a defesa que o pastor Walter levantou aqui é que esse termo, na Bíblia, nunca é associado à salvação. Provar o dom celestial. Então, depois eu deixo ele falar, vai. Provar o dom celestial. É uma repetição de itens que faz parte do... que monta todo esse escopo que nós chamamos de graça. Mas provar do dom, a pessoa que está lá na igreja, mesmo não crente, ela prova. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Aí é difícil. Paulo, eu chamo que é Paulo, o escritor de Hebreus. Paulo? Eu não sei porque eu acredito que sim. Eu sinto que Paulo está falando... Isso nós estamos juntos, porque principalmente quando eu leio lá o final, que ele fala a respeito de Timóteo, os da Itália e tal, eu também sou... Eu não inclusive Lutero, você pega a Bíblia de Lutero, ele também fala que é Paulo. Carta de Paulo aos Hebreus. Ih, Lutero. Tinha que ter um erro na carreira. Não, tem outros? Tem muitos. Então, não tem muitos. Por isso que a gente não segue Lutero. Quê? Por isso que a gente não segue Lutero. Nós seguimos Cristo. Sem dúvida, sem dúvida. Vai, vamos lá. Participantes do Espírito Santo. Então vou pegar aquela frasezinha do pastor Val. Nem pensar, gente. O texto diz, ele foi Vou dar o nome do programa, hein, para nem foi pensar. Participante. Ele teve o dom de Deus. O escritor está fazendo uma espécie, como é que eu posso dizer, de gradação. Ele vai nessa gradação colocando características, elementos que compõem o que nós chamamos de salvação, de graça de Deus. Ele vai colocando gradativamente e chega ao ponto que culmina em ele foi participante do Espírito Santo. Então, não dá para eu simplesmente, por causa de uma opinião minha, por causa de um credo que eu trago desde de Lutero, Martinho, Melanchthon, Knox ou qualquer outro, né? Porque foi um credo de Agostinho, credo de Nicéia, o credo de não sei o quê, que a gente despreze o que o texto fala. Não. Concordo plenamente, Helena. A interpretação tem que ser ao contrário, do texto para as perguntas. O texto, ele deixa muito claro nesse agrupamento, né, de elementos que compõem. E para culminar nisso aqui, eles dizem, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. O que o escritor está chamando de poderes do século futuro, se não a salvação? Ele provou da salvação, mas ele caiu desta graça. Ele caiu, o texto fala, recaiu, ninguém cai do chão. Ninguém cai do chão, alguém cai de um posto mais alto. Não tem lógica. Eu estou partindo agora da lógica humana mesmo. Se ele não foi restaurado, né? Se ele continua morto, ele não poderia estar num posto mais alto. Ele não poderia ter recaído, isto é, caído de novo. Então não tem... a hermenêutica não me permite fugir daqui. Não me permite. Eu estou preso à lógica do texto. O pastor Walter falou dos frutos também do versículo 7 e 8, eu achei interessante, marquei aqui, mas depois a gente fez eu falo? Mas... Não, deixa eu só ouvir o pastor Walter sobre essa questão que você levantou, Helena, principalmente essa questão da participação do Espírito Santo aqui, que eu queria ouvir também os comentários do pastor Walter nesse sentido aí.
Todo mundo Não vem, recebe... não vem com graça comum, não, né? Hã? Não vem com graça comum. Por que Ele que- é... Ué, é aí que você vai? eu vou na verdade. Eu te falei que o texto, ele não... Nós não ficamos a distrito do texto. Não ficamos. Não ficamos. Eu concordo. A distrito Mas do texto. eu vou Agora, pegar as agora é o palavras seguinte, do Heleno. deixa eu... Não é uma coisinha, essa participação não é um pouco a mais Então, que mas- a graça comum? Ok. Só que é o seguinte. Em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não fizemos sinais e maravilhas? Em teu nome nós não expelimos demônios? Isso é muito mais além do que graça comum. Uhum. E eles vão ouvir do Senhor: eu não vos conheço. Ouviram. Longe de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora é o seguinte, o próprio Cristo, ele proíbe a gente de arrancar o joio do meio da igreja, porque a gente não consegue identificar quem é e quem não é. Não é verdade isso? Verdade, verdade. Então, tem muita gente no nosso meio que são joio e o próprio Cristo proíbe porque a gente não tem esse testemunho. Os meus anjos farão isso. Judas, ele experimentou tudo que um homem poderia experimentar. Tudo. E ele nunca foi salvo. O texto lá, no livro de Hebreus, inclusive, ele vai se referir àquelas pessoas que ficaram 40 anos e que tombaram no deserto. Você já pensou, você ser participante de Deus arrancar você do Egito com todas aquelas maravilhas, aqueles sinais que fizeram? E Deus fala assim, por causa da incredulidade, eles não entrarão no meu descanso. Então, essa pessoa aqui é a pessoa incrédula. Incrédula. Porque o pecado ali, denunciado, é o pecado da incredulidade. Quando você pega ali no contexto de Hebreus, é o pecado da incredulidade, é o pecado contra o Espírito Santo, e é o único pecado que não tem perdão. E lá no Êxodo, essa aplicação ao povo, eles sempre foram incrédulos? Sempre foram incrédulos. Tanto que Deus teve que arrancá-los do deserto. Deus teve que tirá-los com mão forte. Porque se dependesse deles, Ficariam. eles voltariam lá para os peixes, para os melões, para os alhos para porós. cebolas. Então, de novo, a palavra mais forte aí do texto, tanto que ela é repetida 2 vezes, é impossível. Essa é a palavra, porque ela é a única palavra que é repetida lá. Uhum. É impossível. Então, de novo, se é possível eu buscar uma pessoa que desviou, que está negando a fé, mas que já teve uma caminhada, se eu acho que isso não é possível, tanto que a Bíblia manda que os pastores vão atrás das pessoas, que orem por elas, que intercedam, porque se eu conduzir ela ao arrependimento, eu estarei ganhando uma alma, então não é impossível. Aquela pessoa que está caminhando e ela apostata, ela desvia, e depois o Senhor manda que eu vá buscá-la, se eu a convencer e conduzir ela ao arrependimento, eu a ganhei. Não é impossível que isso aconteça, porque nós podemos testemunhar isso. Eu posso testemunhar na minha igreja, o pastor Heleno pode testemunhar isso na igreja dele, o irmão pode testemunhar, e muitos de vocês que estão nos assistindo, vocês podem testemunhar de pessoas que haviam se desviado, que falaram que não tinha mais fé, que abandonaram Cristo, e elas retornaram. E o texto fala que é impossível. Por quê? São pessoas que nunca pertenceram a Deus. Na verdade, o que eu entendo daqui... Menino é bom, hein, Helena? Na Tô verdade, gostando, hein? na Você tá verdade, achando... o que eu entendo... Não, antes de responder, o que você está achando? O que eu estou achando Essa do povo no Egito aí foi são bom, hein? 2 coisas, eu quero me responder, né, a opinar a respeito disso. Bom, o que aconteceu? O povo, ele provou de milagres como o cachorro prova das migalhas. O cachorro, ele não é membro da família, mas está embaixo da mesa. Aquele povo do deserto, aquele povo que saiu do Egito, saiu de Gozém e caminhou em direção à terra prometida, somente 2, pelo que me consta, a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não era contada e diz que só os que foram contados. Então eu entendo que os levitas, juntamente com Caleb e Josué, entraram. Esse é o meu entendimento. Agora, o povo, eles eram comedores de migalhas.
Ele é um povo escolhido para testemunhar de Deus, mas eles se tornaram comedores de migalhas. Eles queriam os pepinos, os alhos porós, eles queriam os, né, do Egito, Melões. porque eles eram comedores de migalhas. Eles provaram o quê? Sinais e maravilhas, mas eles não provaram o dom de Deus, que é o dom da fé. Sim. Eles não provaram o dom da fé. Não. Sim, Então, incrédulo. o texto aqui diz, quando diz que o dom de Deus, o dom celestial, é o dom da graça, e a graça é só por fé. Então, é impossível, de novo. No entanto, o que esse texto constrói aqui, e eu vou entrar na questão dos frutos que o pastor Walter mencionou, é o seguinte: é impossível quando se trata de uma pessoa cuja mente se cauteriza na apostasia. Quando nós temos uma pessoa, quer na igreja, ou que a gente chama de desviado, aquela pessoa que por algum motivo abandonou o caminho, nem sempre estas pessoas apostataram da fé. Elas às vezes apostatam da instituição, mas não da fé. Muitos saem da igreja, mas continuam sem declinar de Deus. A única coisa que estas pessoas sofrem é, às vezes, a revolta, a indignação com uma denominação, com seus líderes, com irmãos dentro da denominação. Isso é muito comum acontecer, mas elas não decaem da fé. Agora, pode existir pessoas que decaem da fé? Pode, e eu conheço, já convivi com pessoas. Então, em contrarresposta ao que o pastor Walter mencionou a respeito destas pessoas que saem da igreja, e nós não conhecemos quem é que pode, de fato, ser o filho pródigo que recobra a sanidade mental, que é curado na glândula pineal, que não foi cauterizado, mas tem ainda o poder de recobrar, né, a sanidade mental. Então, como a gente não sabe, a gente continua pregando, a gente continua redarguindo, a gente continua convidando, a gente continua crendo que há uma possibilidade dessa pessoa retornar, e a gente não vai desistir. Não desista de continuar pregando, porque você não sabe se essa pessoa realmente é um apóstata ou esta pessoa simplesmente está magoada pelo convívio humano, não com Deus. Agora, também existem pessoas que ficam magoadas com Deus? Existem. Eu tenho tratado de uma pessoa que perdeu a mãe aos 92 anos e está com raiva de Deus. Quer dizer, é uma pessoa que o problema dela já é mais psíquico. Ah, sim. Por quê? Psicoemocional. Porque sei lá, esperar que aos 92 anos Deus tinha a obrigatoriedade de curar para poder satisfazer o ego pessoal. É muito complicado isso. Sim. Né? A pessoa já estava bem de idade. Então essa pessoa está... Desculpa, a filha ela tem raiva de Deus porque Deus não ouviu a oração dela e não curou. Mas eu acho que até essa mágoa, Helena, às vezes, assim, e essa relação, às vezes, com Deus, assim, não fala sobre fé e salvação. Não. Porque eu acho que são períodos, assim, os profetas bíblicos enfrentaram esse sentimento. Sim. Eu acho que por isso que eu acho que o texto aqui, ele não vai abordar... o texto não. O exemplo, assim, dessa raiva e mágoa com Deus ou com a instituição não vai falar muito da fé. Mas, entretanto, eu concordo com o irmão quando o texto parece indicar, mesmo que nós estamos falando aqui de pessoas que eles não eram simplesmente, eles não estavam junto ali. Eles tinham algo a mais. O povo do deserto, eles caminhavam junto, mas não eram unânimes. Não era. Eles não eram unânimes. Mas essa do deserto foi boa dele. Uma sacada boa. Mas não provaram porque eles não tinham passado pela renovação. Eles não passaram. A Bíblia deixa isso bem claro. Verdade. Né? Eles não tinham passado pela renovação. Agora nós já estamos... É a mesma coisa do texto. Nós já estamos numa outra época. Agora nós estamos na época de Cristo. Agora a coisa já estava numa outra vertente. Exatamente. E essa outra vertente é que existem pessoas que se convertem e elas são verdadeiras convertidas. São pessoas que têm uma integridade, uma inteireza,
que eu gosto muito da palavra inteireza, e vou voltar a um texto que eu sempre faço referência aqui, é quando Deus fala para Abraão assim: Abraão, viva face a face comigo e seja íntegro. E sabe o que Deus estava dizendo? Viva, ande, exista diariamente face a face comigo e seja íntegro, ou seja perfeito. Seja íntegro, quer dizer, não seja pela metade, seja inteiramente meu. Sim. Meu por inteiro. E nós encontramos, e muitas vezes até nós mesmos não somos inteiramente de Deus, nós somos parcialmente. Tem áreas da nossa vida que nós não deixamos Deus trabalhar, tem momentos da nossa vida que a gente deixa Deus descansando num sofá, nós não temos aquela integridade com Deus. E aqui o texto, quando diz que a terra seca, e aí eu vou voltar, a terra seca, ela produz o quê? Espinhos, abrolhos, mas só existe terra seca quando não há o Espírito Santo, porque quando há o Espírito Santo, águas vivas fluem Sim, do seu interior. É exatamente isso. Mas esta pessoa que teve água viva, ela não era terra seca, ela tornou-se deserto. Por quê? Porque ela apostatou da fé. Então, o texto seguinte, quer dizer, o versículo seguinte, que são os 7 e 8, já vão tratar fazendo menção da pessoa que apostatou, que perdeu a graça, que já não tem mais água fluente dentro de si, agora é terra seca, então só espinhos e abrolhos. Então, é isso que o texto está fazendo referência. O pastor, ele fez uma menção de família. Família a gente não escolhe. Família a gente não escolhe. Nunca as Escrituras se referem à salvação como presente. Lá em João, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Receber é diferente de aceitar. Por isso que esse termo, aceitar Jesus, esse é um termo que foi introduzido na igreja evangélica, principalmente dos anos 60 para cá. Esse termo é abominável, porque a pessoa não aceita. Você não pode chegar... Vamos pegar a autoridade menor que nós temos no poder executivo, seria o prefeito. Depois tem o governador e o presidente da república. Vamos supor que vamos pegar o menor deles, que é o prefeito. Você chegar na casa do prefeito e fala assim: eu aceitei vir aqui morar na sua casa. Ele vai mandar chamar o hospício para te levar. Agora, se ele te chamar, você vai. Se ele te chamar, se ele te receber, você vai. Então, por quê? Porque os dons de Deus, a gente não aceita, a gente recebe. Por exemplo, assim, se você pegar... Meu pai faleceu, mas se você ouvir algumas pregações do meu pai, você vai pensar que eu estou pregando. Por quê? Porque eu recebi a voz do meu pai. Se você pegar o cabelo do meu avô, que morreu com 90 anos, você vai perceber que eu recebi o cabelo do meu avô. Agora, eu aceitei? Não. Então, nós somos introduzidos na família involuntariamente. Nós somos introduzidos na família de Deus involuntariamente. Da mesma forma que nós viemos ao mundo involuntariamente, nós somos introduzidos na família de Deus involuntariamente. Os decretos de Deus são irrevogáveis. Sim. O livro de Gálatas vai falar que nós somos adotados. Quando eu de profissão, eu sou advogado. E quando a gente participa de um processo de adoção, nunca é perguntado a quem vai ser adotado, se ele deseja ser adotado. É o adotante que vai lá, tem aquela criança que é desse jeito, ele vai lá e adota. Quando Paulo vai escrever para Timóteo, ele vai falar assim, que nós somos salvos e chamados. Essa é a ordem. Por que ele fala que nós somos salvos e chamados? Porque nós somos salvos antes da gente nascer. A salvação é um decreto de Deus que ele é concretizado em várias etapas, mas é um decreto de Deus a salvação. Então, não tem presente, não tem negativa. A parábola
da grande ceia. Tem 3 verbos lá: convidar, trazer e obrigar. Ali a relação é de imperador, de rei, com seus súditos. Então, primeiro, ele manda convidar, tipo assim, se eles quiserem vir, eles vêm. Não tem um decreto do rei. Um a um, eles começaram a excusar-se e não foi. Mesmo estando tudo, quando tudo estava pronto. E daí ele fala assim: em verdade vos digo, que nenhum daqueles convidados participará da minha ceia. Então, ninguém. Por quê? Porque ninguém aceita o convite. Depois, ele fala assim: olha, vai lá na cidade, pega os coxos, pega os aleijados, pega os pobres e traga-os aqui. A ordem já foi diferente. Um senhor que é absoluto, que é soberano, ele pode mandar o servo trazer alguém e depois chega e ele fala assim: ó, a pessoa não quis vir. Assim, não, eu não mandei você convidar ela, eu mandei você trazê-la. Só que na hora que ele vai lá naquele ambiente da cidade, as pessoas pensam: olha, os servos do rei, lá os soldados do rei, eles se escondem. Eles fogem. E daí o Senhor fala assim: mas tem lugar ainda. Fala: não, eles fugiram. Obriga-os a entrar. Então, esse de aceitar, de querer, o homem é inimigo, ele nasce inimigo de Deus. Então, ele não aceita. E essas expressões aí, concernentes à fé, receber a graça e tal, não aparecem no texto. Não aparece. Então, se nós estarmos fora do ambiente religioso, entregarmos esse texto para um intérprete do português, ele dizer o que está escrito lá, ele vai falar isso. Fala assim: olha, aqui está dizendo que é impossível, essa pessoa aqui que experimentou, foi iluminado, provou, tornou participante, provaram a boa palavra de Deus, tal, é impossível que ela retorne. E eu conheço pessoas que eles passaram por tudo isso aqui. E voltaram. Eles voltaram porque eles eram crentes. Porque se eles não fossem crentes, é impossível o retorno deles. Agora, eu gostaria de ampliar um pouquinho, porque as pessoas falam assim: esse texto é muito difícil. Eu não acho que é. Eu acho que é um texto fácil. Mas para que os telespectadores tenham mais ferramentas para trabalhar, mais elementos, nós precisávamos trazer mais luz ao texto do próprio livro de Hebreus, das próprias Escrituras e principalmente dos atributos de Deus. Sim. Uma pena que a gente acho que não vai ter tanto tempo Tudo assim. bem. Porque inclusive o bloco está terminando. Mas, Heleno, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa fala do pastor Walter. O pastor Walter, ele cita as questões sobre o presente, sobre o aceitar. E ele diz que desde a década de 60 que isso se disseminou fortemente, mas é tudo uma questão semântica isso. A questão semântica é a questão da significação, dos significados da palavra. Quando nós pegamos a palavra dádiva, é algo que é dado. O dom de Deus também é algo que é dado. É ofertado no sentido de eu não sou merecedor, mas eu entrego a ti. Mas é claro, é óbvio que o pastor Walter pode estar casando um filho e ele me manda o convite e eu não o aceito. Então existe sim, o convite da graça é para todos. Lembre-se que no texto citado pelo pastor Walter, os primeiros receberam o convite, mas não o aceitaram. Então é só uma questão de semântica. Questão da língua portuguesa. A questão da língua portuguesa que trata... Deixa eu só lhe concluir, a gente volta, pastor. A questão da língua portuguesa é que, se nós nos detivermos apenas na rasa significação das palavras, a gente pode, sim, criar aqui uma heresia, certo? Mas o presente de Deus, a dádiva de Deus, quando a gente fala aceitar a Cristo, não é aceitar a Cristo, o aceitar a Cristo está... Quando eu compreendo de que Ele foi a salvação, eu aceito essa oferta de Deus, porque Cristo foi uma dádiva de Deus para a humanidade. Foi uma oferta de Deus à humanidade. Tanto
que ele é oferta por expiação de pecados. Então, ele é uma oferta de Deus. Então, só chamar de oferta de Deus, dom de Deus, dádiva de Deus ou presente de Deus é só uma questão semântica, não é uma questão teológica. Então, nós não podemos trazer isso à baila e dizer que, por exemplo, se hoje é muito comum, né, se tornou linguajar do evangelicrente, né? Eu aceitei a Jesus em tal período. Eu aceitei, isto é, eu aceitei a Jesus, estou dizendo, eu aceitei a salvação que Deus ofertou a toda a humanidade. A salvação foi ofertada a todos, mas nem todos aceitaram esse convite da graça. A graça é um convite. A graça é um convite. E toda a humanidade foi convidada. Existe parte da humanidade, com base no texto que ele fez referência, que rejeita em princípio. Tem outras que precisarão ser forçadas a entrar na graça. Existem pessoas que são forçadas. E até a gente vê, no âmbito natural, sem que haja a mão humana, que muitas pessoas são forçadas através de uma calamidade na sua história, na sua vida. Então, é o próprio chamado de Deus que desperta uma pessoa através de algo desagradável que lhe acontece na vida. Uma questão de saúde, um acidente, e a pessoa então tem aquele insight, aquele chacoalhão de Deus, e ele diz, poxa, está na hora de eu cair na real e correr para os braços da salvação. Boa. Pastor Walter, vou devolver a palavra ao irmão, e aí com os comentários nós vamos encerrar esse bloco, tá? Claro. Felizmente o tempo já está aí corrido. Vamos lá, pastor. Deus chamou Jonas para ir para Tarsis. E Jonas falou assim, Senhor, não vou. Jonas, por favor, eu te dei tanta coisa, você faz parte do meu povo, vamos. Senhor, eu não vou. Jonas, tá bom, vai embora, vai lá para a Espanha. E Jonas foi. Foi assim que aconteceu? Lógico que não. A ordem, você vai. E Jonas lá, e interessante que Jonas faz uma afirmação, quando ele está no ventre do peixe, assim, a salvação pertence ao Senhor. Uhum. Então, por que a salvação é irrevogável? Porque a salvação não é nossa. Como que a gente vai revogar uma coisa que não pertence a nós, pertence a Deus? Seria muito pretensão da minha parte achar que eu posso revogar uma coisa que não pertence a mim. Então, por exemplo, assim, você tem seu carro, e eu falo, não, o carro não é mais seu, não. Nós somos propriedade de Deus, como que eu vou falar que eu não sou mais dele, se eu sou propriedade dele? Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Então, isso o problema, sabe, é semântica, em partes. O próprio livro de Hebreus fala, ele nos desafia a manter firme a nossa confissão, não é? Uhum. Agora, conversa com 90% dos evangélicos e você vai ver qual a confissão que tem nos lábios deles. Eu aceitei Jesus. E eles confessam o aceitar e confessam o livre-arbítrio. Agora, sabe o que é mais triste de toda essa história? Quem combateu essas questões do livre-arbítrio, da perda da salvação, de uma justificação sinergista, essa questão de que a salvação, Deus faz uma parte e o homem precisa fazer isso, outra, foram os reformadores que combateram essas coisas. Quando todo mundo estava preocupado com aquilo que Lutero estava falando do Papa, da venda de indulgências, essas coisas, Erasmo de Roterdã, ele escreveu um livro em defesa do livre-arbítrio. Lutero era amigo de Erasmo, né? Lutero escreveu uma carta para ele, falou assim, olha, você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter feito escrito esse livro em defesa do livre-arbítrio. Mas eu te agradeço. Ele falou, eu te agradeço pelo seguinte, você foi o único que conseguiu pegar a questão fundamental daquilo que eu estou pregando, que é contra o livre-arbítrio. Contra o livre-arbítrio. Lutero chamou, por causa disso, chamou Erasmo de inimigo da fé evangélica. Porque Lutero sabia
que a defesa do livre-arbítrio era a defesa de uma participação humana na salvação. Agora, quando você está pregando uma participação humana na salvação, você está voltando à antiga aliança. A antiga aliança, que era uma aliança condicional. Se vocês me invocarem, se vocês seguirem, eu vou dar isso para vocês, tá. O livro de Hebreus vai falar contra isso. Fala assim, essa aliança era defeituosa. Agora, por que a antiga aliança ela era defeituosa e ela precisava ser substituída? Porque, de um lado, tinha Deus com suas promessas, que são irrevogáveis. E de outro lado, tinha a participação humana. Daí, Deus fala assim, vocês quebraram toda a minha aliança, embora eu tenha desposado de vocês. Fala isso. Daí, porque essa aliança era defeituosa, ela precisou ser substituída por uma aliança que já não era mais bilateral, ela era unilateral. Por quê? Porque de um lado estava Deus nas promessas, e do outro lado estava Cristo, Deus cumprindo as promessas. Então, por isso que essa aliança é uma aliança superior, por isso que ela é uma aliança eterna. Então, porque a parte de Deus, Deus cumpre, e a parte que seria do homem, Deus cumpre. Cristo cumpre. Então, por isso que nós somos salvos. Voltando só um pouquinho, para a gravidade da coisa. Bem rapidinho. Um minutinho, por favor. Então, a doutrina do livre-arbítrio, da perda da salvação e da salvação sinergista, são doutrinas católicas romanas, estabelecidas no Concílio da Contra-Reforma de Trento, que depois, 60, 70 anos atrás, os remonstrantes, os arminianos, pegaram aquelas mesmas doutrinas com uma roupagem um pouquinho diferente e apresentaram lá em Dort. E Dort as considerou heréticas, aquelas doutrinas. E, infelizmente, passado aí 400, 500 anos, grande parte da igreja evangélica, vou falar brasileira, que é a que eu conheço, voltou ao colo do Papa, nas mesmas doutrinas de Roma. Uma liturgia diferente, um linguajar diferente, usando um vocabulário diferente, mas livre-arbítrio para todo lugar, salvação sinergista para todo lugar e perda da salvação para todo lugar. Por isso que você falou, nós somos a grande minoria. A grande minoria. Mas nós precisamos bradar contra isso. Rapaz, deixou a granada aí sem pino agora, hein? Que isso. Boa, obrigado, pastor Walter, pela contribuição. Eu vou precisar chamar um intervalo, para a gente dar uma respirada aqui. O Thomas vai colocar uma água aqui para a gente recuperar e voltar no segundo bloco. O segundo bloco, infelizmente, ele é bem curtinho, tempo só das considerações finais, tá? Nosso tempo que passa muito rápido. Mas antes do intervalo, põe aqui pro telespectador o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho do reino, procure pela Agrade. O Vejam Só indica a Agrade para você, é nossa parceira aqui há mais de 20 anos. Então, código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota o número direitinho, porque daí amanhã você, em horário comercial, você liga, ou se preferir, pode mandar uma mensagem, tá bom? Esse número aí também é o WhatsApp. Tá? Aí você tira todas as suas dúvidas para, quem sabe, se tornar aí o próximo aluno da Agrade. Além disso, vai ficar aí à sua disposição todas as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o conteúdo da emissora. Eu tenho certeza que vai ser bênção e vai edificar a sua vida e a vida da sua família, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. É isso aí, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. Hoje estudando o texto de Hebreus 6, né, que falam sobre aqueles que foram iluminados, experimentaram do Espírito Santo, das coisas, né, do porvir, do dom de Deus e caíram. E o que a gente quer saber é como manter aquela afirmação, né, uma vez salvo, salvo para sempre, diante desse texto bíblico. Recebendo aqui no nosso estúdio o apóstolo Heleno Bezerra e também o pastor Walter Regiani, que no primeiro bloco deram suas observações,
fizeram os seus apontamentos. Certeza que você que nos acompanha foi muito edificado e abençoado. Nesse bloco, eles vão fazer as considerações finais e aproveitar o tempinho para deixar uma aplicação do tema para você. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que participa aqui do Vejam Só e manda sua foto. Acesse as nossas redes sociais que já aparecem aí, ó, Facebook ou Instagram. Programa Vejam Só. Você nos encontra lá, vai direto nas mensagens e manda sua foto. Uma selfie bem simples, assistir o programa, não precisa de muita produção, não. O importante é você mandar a sua foto junto com o nome completo, a cidade e o estado. Você aparece aqui e concorre a presentes do programa, tá bom? Vamos às fotos que nós separamos para o dia de hoje. A primeira delas vem aqui de São Paulo, da cidade de Diadema, e quem vai aparecer aí acompanhando, vejam só, é a Maria Edinalva. Boa, Maria. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe demais a sua vida, tá bom? Você viu lá, fez a selfie e mandou. Obrigado, Maria. A próxima foto vem lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande. E quem vai aparecer aí acompanhando, vejam só, é a Nicole Coelho. Boa, Nicole. Obrigado, Nicole, pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o programa. O pessoal do Rio Grande do Sul tem participado bastante, mandando muita foto. O pessoal de lá está curtindo o programa. Obrigado, viu? Pelo carinho aí. Participe, continua mandando também. E encerramos, saímos lá do Rio Grande do Sul e vamos lá para Paraíba. Caramba, andamos o Brasil inteiro aí. Quem vai aparecer agora é o Robert, acompanhando, vejam só. Rapaz, o Robert vai ter uma foto boa, hein? Colocou lá o fundo desfocado. Ô, Robert, bem isso, hein? Ficou bonita a foto, viu? Obrigado, Robert, pelo carinho. Toda a galera aí da Paraíba, do Nordeste, que nos assiste demais. Deus abençoe, meu irmão. Agora na tela os presentes que vocês vão concorrer aqui agora nesse final de ano. Dia 25 de dezembro é o dia que nós vamos mostrar quem ganhou. 3 Bíblias que a Sociedade Bíblica do Brasil mandou para o Vejam Só e nós vamos entregar para você. Uma Bíblia da mulher, uma Bíblia do pregador e uma Bíblia do adolescente. Então, 3 telespectadores ou telespectadoras que vão levar os presentes para casa, tá bom? Ó, o material tá lindo, 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 nós vamos mandar para vocês, tá bom? Agora, se você quer adquirir esses materiais aí, ou outros materiais, bíblias, livros de teologia, você pode procurar o Shopping do Povo. As imagens já aparecem aí para você, ó. A sede física fica em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Avenida São João, 816, tá bom? Aí você encontra todos esses materiais aí lá, tá mostrando aí para você. Se você não é de São Paulo, acesse o site spovo.com.br ou ainda, se você preferir, vá pelo telefone 95854-3232. 95854-3232 é o telefone do Shopping do Povo, manda sua mensagem por lá, tá bom? Então, ó, ainda dá tempo de você mandar a sua foto, participe. Meus irmãos, último bloco, precisamos encerrar, o tempo é curto, 3 minutos para cada um. Considerações finais e uma aplicação. Como no primeiro bloco o apóstolo Heleno começou, nesse bloco o pastor Walter vai ter o privilégio de começar. O apóstolo, então, fica com a palavra para encerrar o programa de hoje. 3 minutos, meus irmãos. Primeiro, eu quero falar um pouquinho da gravidade do momento, a gravidade do momento em que a igreja evangélica no Brasil passa. Alertar sobre isso. Na sessão 6 do Concílio de Trento, que trata a respeito da salvação e justificação, no cânone 5 do Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma diz assim: se alguém disser que o livre-arbítrio do homem foi perdido e extinguido, seja excomungado. Então, quem falar, quem é contra, então nós seríamos excomungados da igreja e estaríamos passivos de sermos queimados. No cânone 11, diz assim: se alguém disser que os homens se salvam apenas com a imputação da justiça de Jesus Cristo, seja excomungado. Então, aquele que prega que nós somos salvos somente por aquilo que Cristo fez por nós, deveria ser excomungado. O 23 diz assim: se alguém disser que uma vez que o homem é salvo, ele não pode perder a graça, ser excomungado. Então você percebe que essa doutrina sinergista, o livre-arbítrio e a doutrina da perda da salvação são doutrinas defendidas no Concílio de Trento, no Concílio da Contra-Reforma, que depois voltaram com toda a força durante os séculos com a doutrina arminiana. Então, tudo bem
as pessoas elas podem declarar que elas acreditam nessa coisa, só que elas precisam admitir que elas não são evangélicas, que elas não são primas nem em 10º grau dos reformadores, que elas teriam ajudado a queimar os reformadores na fogueira porque eles eram contra essas doutrinas de Roma. Não tem problema. Só que a pessoa precisa ser honesta. Falar assim, olha, eu acredito nisso. A minha doutrina é a doutrina do Concílio de Trento. E tudo bem. Agora, o que não pode é a pessoa ter um vocabulário evangélico, ter uma liturgia evangélica, ser chamado de evangélico, e a doutrina ser católica romana. E isso, hoje, no Brasil, é, vamos dizer assim, 90%. Mas o que eu queria para encerrar, eu falei que o que eu gostaria de fazer é uma interpretação do texto à luz dos atributos de Deus. A sua soberania, o seu poder de querer, de decretar e de realizar. Quando eu falo que Deus decretou a salvação e ele não consegue realizar, eu estou tirando a soberania de Deus. Eu estou tirando um dos atributos mais importantes de Deus, que é a sua santidade, a sua integridade. Deus, ele é santo, ele é íntegro, ele não negocia com ninguém. Olha, eu vou te dar isso se você fizer isso, isso, isso. Por isso que a salvação, desde o Antigo Testamento, ela sempre foi graça. Deus nunca foi subornado. Deus nunca foi subornado. Deus é íntegro, Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente. Deus está satisfeito. Ele não quer meu dízimo. Ele não quer minhas obras. As obras que eu pratico é porque eu fui salvo. Porque quando ele decretou a minha salvação, ele também decretou a minha santidade, as obras que eu deveria andar. E só para encerrar, eu gostaria de pastor, por favor, ler um texto, só para encerrar. Por favor. Só para encerrar. Hebreus 13, 20 a 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. O pastor não deixa a ovelha se perder. Ainda mais o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. A nossa salvação é para a glória de Deus. A nossa salvação é realizada por Deus e é dele. Obrigado, pastor, pelo carinho. Quero agradecer demais, irmão. Desculpa cortar, mas é só realmente por conta do nosso tempo aí, tá bom? Os contatos que o pastor disponibilizou estão lá na rede social oficial do programa, @programa Vejam Só. Vamos lá, Heleno. 3 minutos também por irmão, por favor. Bom, é interessante a gente pontuar também algumas coisas que foram faladas aqui sobre o decreto de Deus. O decreto de Deus é o seguinte: todo reino tem os seus decretos, mas dentro de todo reino há aqueles que são reacionários, aqueles que são subversivos, aqueles que não cumprem os decretos, ok? Deus decreta, mas nem todo homem cumpre os decretos. Assim como numa nação, nós temos os decretos para a nação e nem todo mundo cumpre. Muita gente é o que nós chamamos de pessoas que não obedecem leis. E nós precisamos entender que o reino de Deus, o reino de Cristo tem leis. Tanto que ele cita todas as suas leis no Sermão do Monte. Existem leis. Um reino sem lei não é reino, é anarquia. Então nós precisamos entender que há um decreto e que há quem obedeça o decreto e quem desobedeça o decreto. Por outro lado, nós precisamos entender que quando ele fala sobre aliança defeituosa, é porque a aliança não dependia do que o homem tinha interior, bastava ele cumprir com a lei. Na lei de Cristo já é diferente, tanto que ele cita que aquele que tentar ter algo com uma mulher só no pensamento já adulterou, porque a lei de Cristo não traz agora, como a lei defeituosa que foi da primeira aliança, que o homem bastava cumprir com aquilo e tudo bem. Agora o homem precisa viver no seu íntimo a lei para que possa, então, ser verdadeiramente alguém que cumpre as leis de Cristo. Então nós precisamos entender que, independentemente do meu posicionamento, do posicionamento do pastor Walter,
eu continuo crendo tranquilamente que a lei de Deus, que a oferta de Deus foi feita. E isso não fere a soberania de Deus, não fere a glória de Deus, porque nós não temos um Deus escravagista. Nós não temos um Deus que impõe, é um Deus que oferece. É um Deus que dá, que é gratuidade. Não é um Deus que impõe, você tem que ser meu, porque se você não for meu, você vai ser meu de qualquer jeito. Essa crença eu não consigo abstrair. Eu não consigo ter a crença num Deus que é tão tirano, e não é o Deus do amor, que me obriga a ser servo, ser filho. Eu creio num Deus que me oferece o privilégio de sê-lo. E eu posso aceitar ou não ser. Eu posso aceitar ou não ser filho desse Deus. Porque isso se cumpre verdadeiramente a lei do Espírito de Deus. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, diz que lá dentro ele clama Abba, Pai. Agora, um Deus carrasco que te obriga, esse eu não acredito. Eu acredito no Deus de amor que diz, vinde todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque a minha lei é leve, é suave. Não é como a lei do antigo, que tinha um fardo pesado, que obrigava. Agora, aquele que vem de bom coração, recebe todo o dom de Deus. Aquele que quer, terá. Quem não quer, não terá. Deus nunca te obrigará a nada. E isto sim, eu acredito neste livre-arbítrio. Deus nunca te obrigará a nada. Nunca. Ele vai te ofertar. Você pode receber ou não. Você pode dizer não. Porque não existe esse absolutismo de que Deus vai te obrigar a fazer alguma coisa. Deus não obriga. Obrigado, Heleno, também pelo carinho, pela atenção e pela contribuição. Tenho certeza que quem acompanhou aí foi, de fato, edificado e abençoado. Os contatos do apóstolo Heleno também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Obrigado, meu irmão. Amém. Muito bacana recebê-lo aqui. Põe na tela aí rapidinho o resultado da nossa enquete para a gente poder encerrar, que nós já estamos correndo aí com o tempo. Vamos lá, perguntamos como é que você interpreta lá o texto, olhando por essa questão da perseverança dos santos, né? Firme na crença, uma vez salvo, salvo para sempre, 33%. 59% escolheram a opção que há espaço sim para a apostasia após uma salvação inicial. E 8% não tinha uma visão definida sobre o assunto. Espero que para esses 8 aí o programa tenha servido e você, a partir então da nossa conversa aqui, progrida em um dos aspectos, e para aqueles que já tinham sua opinião, obviamente, possam reforçá-las, pensar, refletir. Essa que é a nossa proposta, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que participou. A edição de hoje termina, mas amanhã nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Um forte abraço e até lá!